Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, que vocês recebam a paz de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, e que você possa ser ricamente abençoado pelas mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso, e que a palavra de Deus possa ser alimento para a sua vida no dia de hoje. Que você possa ficar aqui para ouvir essa mensagem e ela possa trazer bênçãos sobre a sua vida, pois a palavra de Deus é poderosa e ela tem o poder de nos transformar, de nos moldar à imagem e semelhança do nosso Deus vivo, pois é isso que Ele quer de nós, que a gente dia após dia nos tornemos parecidos com Ele, né? Que a gente fique cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente tenha uma mente e um coração de Cristo voltado para as coisas do Pai Celeste. A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de 1 João, o capítulo 4 e o versículo 13, que vai dizer assim: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Aqui, esse contexto aqui vai falar sobre o amor de Deus. Deus é amor. Aí aqui fala que nós conhecemos que estamos nele quando nós amamos as pessoas, quando nós temos amor pelo nosso próximo, porque ele nos deu o Espírito Santo e um dos frutos do Espírito é o amor. Quando nós temos o Espírito Santo, ele vai derramar dos seus frutos sobre nós. Então nós vamos ter amor para com as outras pessoas, nós vamos ter amor pelos nossos próximos, até pelos nossos inimigos, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que a gente deve amar os nossos inimigos, devemos orar por eles, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. O inimigo usa as pessoas para que elas venham fazer maldade contra as outras pessoas. Então nós devemos ter amor até para com aquelas pessoas que nos prejudicam, né? Então nós devemos ter esse amor. Nós somos conhecidos de Deus, revelando, mostrando, demonstrando o amor que Deus tem por nós, e nós devemos demonstrar pelas outras pessoas também, porque se a gente diz que ama a Deus, mas odeia o nosso próximo, nós somos mentirosos, né? Porque como é que nós vamos amar? Dizer que amamos alguém que a gente não vê, que a gente não vê a Deus, a gente sente, a gente tem a certeza, a gente tem a fé que Ele existe, a gente diz que ama a Ele, mas não ama uma pessoa da qual a gente vê, né? Então nós vamos ser mentirosos, como fala a palavra. Nós devemos ter essa essência do amor no nosso coração. Não é fácil amar aquelas pessoas que nos prejudicam, mas Jesus fez isso. Ele amou as pessoas que o prejudicaram, ele amou as pessoas que mataram ele, que crucificaram ele, que cuspiram nele, que maltrataram ele. Jesus não deixou de amar aquelas pessoas no dia da sua crucificação. Muito pelo contrário, ele pediu para Deus perdoá-las, porque elas não sabiam o que faziam, elas estavam sendo usadas pelo inimigo. Nós devemos seguir esse exemplo do nosso Jesus. Não é fácil, né? Porque o nosso Jesus Cristo era Deus, ele era homem e ele também era Deus quando ele veio aqui para a terra. Mas nós devemos buscar essa essência em Cristo, nós devemos nos aprofundar cada vez mais na comunhão com Deus, buscar cada vez mais a presença dele. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, ele vai derramando do seu amor sobre nós, porque nós não temos capacidade para nada se não vir de Deus. É ele que nos capacita em tudo, e até em amar o nosso próximo, e até em amar o nosso irmão, até amar os nossos inimigos, até com as pessoas que nos prejudicam. Nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos demonstrar amor, e a gente nunca deve pagar o mal com o mal, devemos pagar o mal com o bem, como a própria palavra de Deus ensina, né? Quando nós pagamos o mal com o bem, nós vamos derramar brasas de fogo sobre a cabeça dessa pessoa, né? Sobre a pessoa que nos prejudicou. Nós nunca devemos pagar com a mesma moeda. Nós não vivemos mais na época da lei de Moisés, que era olho por olho e dente por dente. Nós vivemos agora debaixo da lei de Cristo, do amor de Cristo, né? Da nova aliança que ele fez com o seu povo, né? Com o povo que está aqui na terra, todos aqueles que se convertem, se entregam a Ele.
tem que ter essa essência no seu coração, tem que ter a essência do amor, tem que ter amor, tem que ter compaixão para com o seu próximo, tem que se compadecer das pessoas que estão aflitas, que estão sofrendo. Nós não devemos ser pessoas egoístas. As pessoas que não amam são pessoas egoístas, elas pensam em si mesmas, elas não pensam nos outros. Para elas, outras pessoas tanto faz se estão sofrendo, se não estão, se ela pode ajudar, ela não está nem aí. Então, a pessoa assim que é egoísta, ela não tem amor, porque ela pensa somente em si. E a palavra do Senhor diz que a gente não deve pensar somente em nós devemos demonstrar o nosso amor para as pessoas, né? Então, quando nós temos a essência de Cristo, quando nós temos o Espírito Santo em nosso coração, habitando em nós vamos ter esse amor para com as outras pessoas, nós vamos querer ajudar, nós vamos querer orar por elas, né? Por mais difícil que seja, mas como eu já falei, buscando a Deus tudo fica mais fácil, pedindo a Ele que derrame do amor e da graça dele sobre nós, fica mais fácil porque tudo provém dele, não é nós que conseguimos fazer as coisas pelos nossos próprios méritos, tudo provém de Deus e o amor vem dele, porque ele é o próprio amor, como o título aqui fala, Deus é amor. Então nós devemos ter esse amor e quem ama é nascido de Deus, né? Se a gente tem amor, nós somos nascidos dele. E fala lá em Coríntios, fala sobre isso, né? Que o que deve permanecer é o amor e a fé, né? São os mais importantes, porque de nada adianta, e o mais importante é o amor, porque de nada adianta a gente dizer que tem fé em Deus se a gente não ama o nosso próximo, se a gente diz que acredita tanto em Deus, mas a gente não ama o nosso próximo, isso é errado. Se Deus nos amou tanto que entregou Jesus Cristo para morrer por nós, então nós devemos beber dessa fonte que é Cristo, nós devemos beber dessa água derramada sobre nós todos os dias, que é o amor de Deus através do seu Espírito Santo. É só a gente dar lugar para o Espírito, é só a gente buscar a Ele, é só a gente pedir para que Ele venha e faça morada em nosso coração, para que a gente venha dia após dia nos encher de Deus, nos encher da presença dEle, nos encher do amor que Ele tem preparado, derramado, né? Quando a gente busca, Ele vai derramar desse amor em nossos corações, para que a gente venha viver a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o amor dele, né? Nós devemos ter fé e ter amor, não vivendo com rancores, com ódio, com amarguras, desejando o mal para as pessoas. Infelizmente, a gente vê muitos cristãos que desejam o mal do próximo, né? Que profere palavras infelizmente, de maldição para a vida das pessoas. E não, nós devemos proferir palavras de bênçãos, palavras de paz, palavras de amor. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Foi isso que ele veio. Ele veio transmitir o amor dele. E o amor de Deus não é só passar a mão na nossa cabeça, principalmente quando a gente erra, não. É falar a verdade. E foi para isso que Jesus veio. Ele veio trazer a verdade, trazer o evangelho puro, verdadeiro e simples, que é a palavra de Deus, mas tudo com amor. Então, que a gente ama o nosso próximo, que a gente tenha amor para com as pessoas, que a gente clame a Deus pela presença do Espírito Santo. Se é difícil para nós amar o próximo, que Deus vai derramar do seu grande amor sobre os nossos corações. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigado pela vida de cada pessoa que está passando aqui, ouvindo essa mensagem. Que as bênçãos do Senhor alcancem a vida dessa pessoa. Que nós possamos ser cheios do Teu amor, que a gente possa estar em Ti e o Senhor esteja em nós, para que nós possamos viver a Tua palavra com sabedoria, com amor, cheios do Teu Espírito, Pai. Nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós necessitamos ter comunhão, que a gente venha ter o desejo de buscar o Senhor todos os dias em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, Pai. E que o Senhor venha abençoar nossas vidas com a Tua mão poderosa. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal.
Que o Senhor derrame do teu amor incondicional sobre as nossas vidas, esse amor tão sublime que é o amor do Senhor para conosco, para que a gente venha ter esse amor para com o nosso próximo também, Pai. Que a nossa casa esteja guardada e protegida por Ti. Nós, os nossos, a nossa família, a nossa casa esteja debaixo da Tua proteção divina e livres do mal. Que o Senhor atenda os nossos clamores, atenda as nossas petições, Pai. A todos que estão clamando ao Senhor dia e noite, porque muitas pessoas passam por problemas, por dificuldades, e só o Senhor tem o poder de resolver cada uma, Pai. Eu uno a minha oração com essa pessoa agora. E nós concordamos que o Senhor, em nome de Jesus, vai resolver a situação dessa pessoa que está clamando ao Senhor agora, neste momento, Pai amado. Que a Tua mão vá ao encontro dela e que ela possa ser restaurada, venha ser curada, venha ser abençoada. O seu casamento venha ser abençoado, o seu lar, o seu trabalho, as suas amizades venham ser abençoadas, porque tudo provém de Ti, Pai. Nós estamos Te buscando agora, nesse momento, através da Tua imensa misericórdia, que nós sejamos tocados por Ti e abençoados, Pai. Eu Te peço e já Te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.